Quando a gente trata uma criança, eu sempre falo para a família, eu estou tratando o seu filho, mas na verdade eu estou cuidando da família. A criança, ela tende a ser um dos pilares da casa. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para uma doutora, vocês vão entender bem, literalmente uma doutora em urologia pediátrica e também para adolescentes. E talvez você possa estar se perguntando, mas urologia não é coisa de homem? E ainda existe muita confusão nisso, e a doutora Rayana vai nos explicar tudo isso e mais. Se você tem problema com sua criança, que ainda faz xixi na cama, ou a questão dos testículos, acabei de entender aqui, inclusive, gente, que é muito importante você ficar atento até 1 ano de idade na vida do seu filho, caso você seja mãe de uma criança, né, de um menino. Até 1 ano é o momento ideal para fazer a cirurgia que é necessária, caso ele tenha algum problema nos testículos, que eu não sei falar o nome da cirurgia, e a doutora Raima vai falar que é a Criptorquidia. não é criptomoeda, é a criptorquidia, e pode gerar, inclusive, uma infertilidade. Então, não vai adiantar, como a doutora acabou de me trazer aqui no bastidor, o pai chegar desesperado aos 7 anos de idade, porque, muito provavelmente, nesse caso em que ela compartilhou, essa criança perdeu um dos testículos. E é isso. Vamos lá? Doutora, seja muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Muito honrada por estar aqui hoje, trazendo um pouquinho da urologia pediátrica, que é uma especialidade que nem todo mundo conhece, mas que precisa ser amplamente divulgada. E conta pra gente como é que você conheceu, como é que você escolheu a medicina. Você vem de uma família de médicos, o porquê a urologia e por que tanto estudo. Conta pra gente. Então, eu não venho de uma família de médicos, eu sou a primeira médica da minha família. Meu pai é empresário, minha mãe é funcionária pública, depois foi trabalhar na empresa, e meu irmão é administrador de empresas, e aí eu decidi desde muito pequena fazer a medicina. E assim foi realmente meu caminho, eu nunca tive em pensamento fazer nenhum outro curso. Então, era medicina, era a primeira, plano A, plano B e plano C. Fiz medicina na Universidade Católica de Brasília, fui da 9ª turma da universidade. Depois fiz cirurgia geral no Hospital Regional de Sobradinho. Durante já a residência de cirurgia geral, me apaixonei pela urologia, pelo cuidado urológico. Fui fazer urologia e foram 6 anos de faculdade de medicina, 2 de cirurgia geral e 3 de urologia. No meu 2º ano de urologia, eu entendi que a urologia pediátrica era aquilo que eu queria dedicar. Eu tive a sorte e a oportunidade, Deus converge tudo, né? Deus é muito perfeito nisso. E aí eu fui fazer residência num serviço onde o Dr. Ubirajara Barroso, que é hoje exponente da urologia pediátrica Brasil e mundo, era chefe do serviço. Então, eu tive a oportunidade de conviver com o Dr. Ubirajara na residência, comentei com ele, compartilhei com ele que eu queria fazer urologia pediátrica, e aí ele entendeu que poderia me dar uma oportunidade de fazer uma prova para ver se eu passaria. E aí fiz a prova para o Fellow de Urologia Pediátrica, entendendo que era isso que eu queria, comecei meu mestrado, o Dr. Brajara tem um N de publicações, assim, extenso, inigualável no Brasil. Uau. E aí consegui publicar muito, e nessa progressão eu consegui progredir do mestrado para o doutorado, e eu consegui fazer a defesa gravidíssima na pandemia do meu doutorado com muito orgulho. É uma tese como em outras faculdades, como em outras universidades? Você tem um tema e você vai falar sobre ele? Se sim, qual foi?
Então, o meu foi já específico dentro da urologia pediátrica, a gente fez uma avaliação da variabilidade cardíaca nos pacientes com problema do xixi, o que a gente chama de disfunção miccional, para a gente entender qual é a relação de todo esse eixo cerebral, cardiológico, né, de funcionamento do sistema nervoso simpático, parasimpático, aquele famoso luto-fuga, na função da influência que isso pode ter no funcionamento da bexiga de uma criança. Uau! Então, foi bem legal, foi um trabalho que hoje ainda tem bastante reconhecimento, tem bastante citação de publicação. Foi uma honra ter podido discorrer sobre esse tema. E é uma honra poder ouvir alguém que se importa tanto, né, com conhecimento, e ele é um dos meus principais valores, amo, e por isso que eu defendo aqui no consultório irmos em busca de profissionais que realmente se dedicam à responsabilidade, a estudar, ao embasamento, porque eu acredito que só ele traz a assertividade. E assim, hoje eu tenho como proposta, além de me capacitar tecnicamente cada vez mais, trazer um pouco mais de conhecimento para a rede social, para que seja mais atingível, que seja mais palpável para a mãe que está ali na casa dela. Porque os silêncios dos bons faz com que os maus ganhem voz. Exato. Então, eu acho que é nossa obrigação, médico bem formado, que tem alguma expertise na área, seja ela qual for, falar, porque aí a gente está protegendo o nosso paciente. Sim, e eu acredito que isso chega a ser, inclusive, uma responsabilidade social, Rayana. Sim, concordo. Porque não faz sentido nenhum a gente se especializar, estudar, né, e acumular tanto conhecimento que, de uma forma muito tranquila, eu digo, no seu caso, que já estudou tanto, que é algo tão fluido, poder compartilhar isso com o outro. O que até hoje, inclusive quero que você fale sobre isso, porque a doutora Rayana foi a primeira urologista pediátrica de Brasília, é isso? Isso, a gente pode fazer urologia pediátrica por 2 vias, né? Então, pela cirurgia pediátrica, que é uma especialidade fantástica, fabulosa também, mas que se dedica a cuidar da criança como um todo, então entende um pouco do tórax, do aparelho, da parte abdominal, não tem um foco específico no trato urinário. E a outra via é através da urologia, e se subespecializando na urologia pediátrica, que é o que eu faço, né? Então, todos os transtornos e distúrbios dos rins, da bexiga, do ureter, do pênis, da vagina, é o que eu faço hoje, é o que eu acompanho. E aqui em Brasília ainda não tinha nenhum urologista pediátrico capacitado através da urologia, então eu fui a primeira a chegar em Brasília com essa formação. E até hoje são poucas? Aqui em Brasília agora tem uma grande amiga, que é a Kate, que fez a mesma linha, mesmo trajeto, foi lá com o professor Ubirajara também, e é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de estar dentro da minha equipe, porque eu acho que a gente tem espaço para todo mundo, e quando a gente tem um colega para você discutir caso, para você dividir angústias, para você celebrar vitórias, eu acho que faz tudo fazer ainda mais sentido. Hoje você é referência em urologia, no DF, no entorno, em breve no mundo, não tenho dúvida. E o que mais te encanta, de fato, nessa área? O que você pode fazer? Né? Por que você se aprofundou num nicho tão específico? Eu acho que o que mais me encanta é a resiliência da criança. Quando a gente trata uma criança, eu sempre falo para a família, eu estou tratando o seu filho, mas na verdade eu estou cuidando da família. A criança, ela tende a ser um dos pilares da casa. Então, os olhos, as atenções, elas estão voltadas para aquele serzinho. Então, a avó liga perguntando se a febre melhorou, o tio quer saber se ele está tossindo. Então, quando a gente cuida, quando a gente tem a oportunidade de cuidar de uma criança, eu entendo que a gente está cuidando um pouquinho da família. A gente está curando dores de uma mãe que tem sua insegurança, a gente está cuidando crenças de uma avó que achava que fazer xixi na cama era um problema e que precisava levar para a igreja. Então, a gente acaba indiretamente cuidando da família como um todo quando a gente acolhe e cuida de uma criança. Então, acho que isso é o que mais me encanta nesse cuidado todo. E eu vou pegar esse gancho que você nos trouxe agora e vamos falar dessa enurese, é isso? Isso. Da enurese, esse famoso xixi na cama, que por tanto tempo envergonha pais, né? Tem gente que fez, primeira vez que eu vou poder falar do meu irmão, ele fez xixi na cama até bastante tempo.
E com certeza ele tem alguns traumas, alguns tracinhos ali em relação a isso. Então o que eu sempre falo é que o xixi na cama, ele não é uma doença. Ele é uma imaturidade da comunicação do cérebro com a bexiga. É uma imaturidade do desenvolvimento e coordenação muscular. Então, eu só posso considerar uma criança, classificá-la como xixi na cama depois dos 5 anos de idade. Até 5 anos de idade, essa criança ainda está em processo de desfraude. Porém, fez 5 anos de idade, ainda tem escape urinário noturno acontecendo 2, 3 vezes na semana, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu sempre acolho os pais e falo assim, não é uma doença, é uma imaturidade, porém eu preciso entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes essa criança não tem só o sintoma do xixi da noite, ela também pode ter sintomas durante o dia. E aí, isso passa desapercebido pelos pais. Porque quando a criança desfralda, ela ganha uma autonomia. E a mãe nem sempre está ali preocupada se fez xixi, se não fez, no máximo ela pergunta se lavou a mão. Então, os pais às vezes não percebem que essa criança segura o xixi o dia inteiro, ou que essa criança faz xixi toda hora e conhece o banheiro de todos os lugares que eles vão. Então, vai no shopping, faz xixi, vai no mercado, faz xixi. Então, eu preciso entender. E uma outra correlação muito importante que as famílias não entendem essa associação é que o funcionamento do intestino está diretamente relacionado com o funcionamento da bexiga. Então, se eu tenho uma criança constipada, eu posso ter uma dificuldade dessa criança sair da fralda. Então, isso tudo, quando ele chega no meu consultório, e eu entendo que eu preciso acolher essa família porque a mãe chega cansada, a mãe não aguenta mais levantar à noite para trocar roupa de cama, a mãe às vezes já tentou um pouquinho de tudo, já conversou, já brigou, já deu castigo, já deu recompensa. Então, a primeira coisa, eu acolho essa criança no consultório, acolho essa família, entendo que a mãe também teve suas limitações, está cansada, né? Tentou outras coisas antes, com certeza, antes de chegar ali no meu consultório. E aí eu vou desmistificando e vou mostrando para essa família que tem outros elozinhos que a gente precisa reconectar. Pode discorrer um pouco sobre eles? Inclusive, eu já estou pensando aqui, ligue para mãe de uma... Eu me lembrei da minha amiga, da Brenda, que inclusive é lá de Águas Claras, minha contadora, vai até vir aqui no Páginas Amarelas conosco, uma mulher sensacional. Ela teve uma menina, eu fico pensando, gente, uma mulher ter filho menino, né? Se o pai que não tem muito entendimento e a gente não vai pesquisar, por exemplo, eu passei batido nessa informação fácil. Sim. Então a gente tem que informar, né? A mulher, ela tem que se auxiliar, é a mulher que tem esse cuidado, que cura o lar. Então eu já pensei em ligar, que é a colega que eu conheço, então encaminha esse podcast. Vamos melhorar o que podemos, porque chega desse tempo em que climatério não foi falado e a gente não é mais obrigado a sofrer. No máximo se falava, coloca um absorvente, não engravida, e aí essa infertilidade toda. Então, chegou esse tempo e agora a gente tem a oportunidade de poder avisar enquanto a criança está ali e no tempo certo, né, doutora? Exatamente, e essa criança precisa se sentir acolhida. Isso acaba indo em todas as fases. Então, assim, eu falo que muitos problemas urinários que a mulher tem, Carol, infecção urinária de repetição, dor na atividade sexual, começou lá atrás. Então, assim, quando eu falo de um desfraude mal feito, é uma das coisas que eu defendo muito na rede social, é que o desfraude, ele é da criança. A gente se intromete e acha que socialmente o meu filho tem que sair da fralda. Acha que para a escola ele tem que sair da fralda. Só que adiantou alguma coisa você querer que seu filho andasse antes do tempo, que ele rolar? Tinha um tempo dele. E o desfraude é exatamente esse processo. O desfraude, ele é um ganho neurológico de maturidade também, de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, se eu forço um desfraude, se eu falo, quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, segura o xixi até chegar em casa? Filha, principalmente as mães de meninas, segura o xixi até chegar em casa, ou vamos ao banheiro, mas não senta no vaso, faz xixi em pé. E aí, muda todo o assoalho pélvico, essa bexiga não funciona bem, essa criança pode ter dificuldade de sair da fralda à noite, essa criança pode começar a ter infecção urinária de repetição, essa criança pode começar a ter incontinência urinária. Então, assim, eu acho que um papel muito importante do urologista pediátrico é preventivo. Eu preciso que essa informação chegue no número maior possível de pessoas, para que as crianças sejam desfraldadas com respeito, para que eu evite muitas vezes um xixi na cama por uma alteração comportamental do dia, para que eu evite uma infecção urinária, para que eu evite uma contração do períneo e que essa mulher na vida adulta não tenha infecção urinária de repetição e não tenha dor na hora de namorar.
Gente, Entendeu? uau! Eu estou com quase 150 entrevistas e eu falo, no Dia do Médico, né, aqui é um programa profissional da saúde, né, mas no Dia do Médico, que foi a primeira data comemorativa, eu falei, é um presente que eu ganho em cada entrevista, né, aprendendo. Então, se eu, que supostamente, né, tenho um entendimento, tenho informação, não sabia de um monte de coisa que você acabou de nos trazer, imagina o quanto a gente pode impactar através da internet com informações tão importantes quanto essa. Sim, sim. E eu sempre falo, né, que nasce a mãe, nasce a culpa. Então a mãe acha que, poxa, eu não vi, poxa, eu não sabia. E ela carrega aquilo com ela. Mas não. Então, assim, a minha função como médica é realmente trazer esse conhecimento, trazer esse entendimento para que algumas coisas deixem de acontecer. Sim. Doutora, para que a gente deixe mais claro um pouco essa questão do xixi, tem várias coisas que a mãe pensa que estão erradas. Sim. Com relação, e aí tá julgando, que é preguiça, que é outra situação. Então, que mitos eles têm que realmente ser quebrados, o que tem que derrubar para facilitar não só a vida dessa criança, né, que essa mãe, e o que fazer, se é realmente correr, procurar, ou se tem algum exercício em casa, ou esse desfraude também, eu quero que você explique de forma mais didática para a mãe que não compreende. O que é esse desfraude respeitoso? É deixar essa criança fazer xixi na fralda, usar a fralda até o tempo que ela desejar? Na verdade, assim, então vamos começar do desfraude, porque eu acho que tudo, talvez esse seja o pilar de algumas complicações que a gente pode ter um pouquinho mais pra frente. Então, quando eu falo do esperar o tempo da criança, eu sempre falo que não é a gente que desfralda a criança, ela se desfralda. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente precisa mostrar para essa criança que o banheiro é um ambiente seguro, que o banheiro é um ambiente que todo mundo usa, então permita que seu filho ou sua filha veja você usando o banheiro, porque senão ela vai entender que só ela faz isso. Permita que sua filha aperte o botão da descarga para ela acostumar com barulho. Tem muita criança que tem medo do barulho da descarga. Permita que essa criança entenda que aquele banheiro é um ambiente que ela vai utilizar com segurança. Por quê? O que as mães habitualmente falam? Xixi, vamos trocar essa fralda que tá suja. Esse cocô é fedido. Nossa, que fedor de cocô. Tudo de uma maneira muito pejorativa. Sim. Tudo. Então, filha, vamos trocar o cocô para você ficar limpa. A gente muda completamente a abordagem. Entendeu? Então, é o que eu falo sempre, nossa, vamos dar tchau pro xixi, vamos dar tchau pro cocô. E aí a gente vai entendendo que tem estágios. No primeiro momento, quando essa criança já está um pouquinho mais madura, ela fala do xixi e cocô quando ela já fez. Depois ela fala do xixi e do cocô quando ela está fazendo. E só depois ela fala xixi, mamãe, cocô, quando ela ainda quer fazer e é o tempo de você levar essa criança ao banheiro. E aí, nesse momento, essa criança passa a ter intervalos mais longos de fralda seca e horários mais previsíveis da evacuação. Então a mãe já sabe, não, meu filho faz cocô toda manhã. E aí é nesse momento que a gente começa, filha, eu sou muito fã do pinico, eu acho muito mais ergonômico, com muito maior autonomia para essa criança. Filha, aonde você quer colocar o pinico? Deixa colorir, deixa colocar adesivo, tem que ser legal. Porque, gente, é chato você ir ao banheiro e ficar sentado. Uma criança, extremamente tedioso. Então, quando essa criança já começa a se concentrar em brincadeiras, montar Lego, montar quebra-cabeça, joguinho da memória por 5 minutos, é uma criança que já entende que ficar parada para fazer xixi e principalmente para fazer cocô é uma habilidade que ela está conquistando. Então, não adianta o seu filho não ter paciência para nada, não conseguir pular com 2 pés, não conseguir tirar a própria roupa e você querer desfraldar. Uau, sim. E outra coisa que fez total sentido aí, né? Banheiro é um lugar que sujo, fica de porta fechada, né? Tranca, não deixa ninguém entrar. É sempre muito nebuloso pro entendimento da criança. Não, inclusive na cultura islâmica, eu não sei se você sabe disso, né? Se você começa, banheiro é extremamente sujo, não pode falar o nome de Deus dentro do banheiro quando você está fazendo cocô. Se você está orando, que são 5 vezes por dia, e você... Olha, falar peido dá vergonha. E porque, gente, todo mundo, tá? Todo mundo faz xixi,
Todo mundo faz cocô, todo mundo solta pum. Eu tenho um livro no consultório que é Aí cocô, solta xixi, pum, pum. fica mais bonitinho. Então, como é que é? Eu tenho um livro no consultório que é cocô, xixi, pum, o nome do livro. E as crianças, elas começam a rir, elas começam a se divertir. Gente, elas têm que entender que não são só elas que fazem cocô. Por que a gente acha que é isso? Gente, e você tá vendo uma adulta, né, que não pode falar todo mundo peida, Sim. né? E não pode, se você peidar, é porque o nome peidar também é feio, podia arrumar um nome mais bonitinho, né? Soltar flatos. Só tá... Aí fica muito difícil, né? Ai! E tem que voltar, se limpar e começar Reiniciar. a oração de novo. Então, não tem, realmente tudo isso vai ocasionar, não quero ir no banheiro, segura, não quero fazer cocô, você tá fedendo, e é assim mesmo. Gente, coitado, lembrei do meu irmão de novo. Na van, na Kombi, a gente indo pra escola, uma vez ele teve, né, diarreia, ficou extremamente vergonha, e todas as crianças... Frigidíssimo. Que cheiro ruim, que tal... E eu nem percebendo o que era, e eu mais velha. Aí a gente estava no Stella Maris na época, eu tirei ele com tanta vergonha, ele estava para morrer ali. E aí, assim, nesse processo de desfraude, eu falo para os pais, vai ter deslize. A sua criança está aprendendo. Alguma vez, Carol, você, desde o dia que você começou a andar, você deixou de cair? Eu caio até hoje. Não, então por que você acha que a criança que está tirando a fralda não pode ter escape de xixi? O outro riu. Gente, a gente cai. Sim, né? E levanta e tá tudo bem. Sim, imagina uma criança, sim. E eu falo, mãezinha, então eu faço aula nas escolas para fazer esse processo de conscientização com os professores e com as famílias. E eu falo assim, gente, uma mudinha de roupa extra, seu filho não precisa ficar constrangido, ficar molhado o dia inteiro na escola. Manda uma muda de roupa extra, manda mais cuequinha, manda mais calcinha, porque esse é um processo de adaptação, esse é um processo de aprendizado. Só que o que cerebralmente a gente sabe, Carol? Quanto mais eu acolho essa criança, e quando eu falo acolher, não é passar a mão na cabeça, é acolher mesmo, filho, tá tudo bem, aconteceu. Da próxima vez que você sentir aquela vontade de fazer xixi, avisa a mamãe antes. Sim. E aí, isso faz com que cerebralmente a criança vai entendendo aquilo como reforço positivo. E aí ele vai entendendo como é que tem que funcionar. E aí a mesma coisa serve para o xixi da noite. Antigamente tinha o ato de punição dessa criança. Então a criança fazia o xixi na cama, a mãe colocava para lavar o lençol, a mãe colocava o colchão no meio do quintal, assim, para todo mundo ver que aquela criança tinha feito xixi, batia. Infelizmente é uma notícia muito triste essa semana de uma madrasta. Até fiz um vídeo no meu YouTube, no meu Instagram, uma madrasta que matou a criança porque ela fez xixi no sofá enquanto dormia. Então, assim, por favor, a sua criança está em aprendizado. E, assim, é muito comum, a gente sabe que a criança ali até os seus 5 aninhos, quando ela começa esse processo, é muito frequente, 15% ainda vai ter escape de xixi. E é genético. Se você procurar bem, tem um irmão, tem um primo, tem uma tia, tem uma avó, que às vezes faz xixi na cama. Então, é muito mais acolhimento do que punição. Eu vou me silenciar com a informação que você trouxe, né, da morte, até porque Não, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, né, as famílias quebradas vão trazer grandes consequências, sim. Né, porque não foi a mãe, né? Não. Vamos seguir. Você trata também fimose, essa questão do desenvolvimento peniano, o que infecções urinárias, tá? Gostaria que você primeiro explicasse quais os problemas e em quais situações esses pais têm que buscar um urologista pediátrico. Perfeito. Então, vamos começar da estrutura renal. Então, o rim, quando ele começa a ter infecção urinária de repetição, se esse rim tem uma dilatação, hoje com o advento da ultrassonografia, um exame muito mais acessível, até durante o pré-natal, a gente muitas vezes já identifica bebezinho dentro da barriga da mãe com dilatação renal, que eu acompanho desde antes desse bebê nascer. Então a gente precisa entender se isso tem um impacto ou não no desenvolvimento renal e nessa função renal. Dilatação seria um rim aumentado? É um rim aumentado. É um rim que a drenagem do xixi não está acontecendo como deveria. Esse rim está obstruído em algum aspecto. E é isso, a gente faz essa avaliação. E cálculo renal. A criança também pode ter cálculo renal. Então, hoje mesmo eu operei uma criança com cálculo renal e eu preciso entender metabolicamente o que está acontecendo. Porque se com 11 anos de idade ela já começou a ter cálculo, calcula o resto da vida
Como é que vai ser se eu não cuidar, se eu não tratar? Ela pode perder esse rim. Quando eu falo de bexiga, a gente trata incontinência urinária. Aquela criança que tem urgência para fazer xixi, ou seja, a bexiga dela não dilata o suficiente, toda hora quer fazer um pouquinho de xixi, toda hora quer ir um pouquinho ao banheiro. Dor para fazer xixi. Então, isso tudo, quando a gente fala de bexiga, a gente entende um pouquinho disso. A gente chama de bexiga neurogênica, aquela bexiga que não esvazia bem também. Em relação aos meninos, a fimose, que é quando o menino não consegue expor a glande, a cabecinha do pênis. A fimose, ela é fisiológica, então o seu filho vai nascer com a pele toda grudada. Não precisa preocupar. E, por favor, antigamente, a gente tinha uma orientação de fazer massagem e de puxar. Às vezes, os colegas pediatras até puxavam dentro do consultório. Isso está completamente contraindicado. Hoje a gente não faz tração. Então, se você que às vezes tem um menino aí em casa e não tem essa orientação, você não precisa massagear esse pênis, você não precisa tracionar essa pele, você não precisa abrir na força. Não precisa de nada disso. Mas é uma coisa que a gente vai acompanhar. Então, até os 3 aninhos de idade continua fechado, eu preciso ver. Eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, falando de desenvolvimento peniano, hoje a gente tem um boom muito grande do que eles acreditam que seja um micropênis. Então, as famílias têm chegado ao consultório. E aí eu já sei, quando a mãe chega com um bilhetinho e me dá um bilhetinho, que às vezes não quer falar na frente da criança, que é para uma avaliação de desenvolvimento da genitália. E aí eu trago aqui uma informação que eu também gostaria que, se eu pudesse colocar no outdoor, para todo mundo ver, seria essa. Micropênis é extremamente raro. Agora, a gente tem outras condições de desenvolvimento peniano que podem acontecer. E a principal delas é o pênis embutido. A gente mudou muito, Carol, o nosso padrão de consumo, né? Então, os meninos e as meninas estão mais quietos, estão mais envolvidos com uma tela. O padrão alimentar mudou. E a gente tem hoje 1 a cada 3 meninos tem sobrepeso ou obesidade infantil. E aí, aquela criança mais gordinha vai ter o pênis embutido. Então, pênis embutido é completamente diferente de micropênis. Micropênis é uma doença hormonal. O pênis embutido, não. Ela é muito mais constitucional do corpo, do depósito de gordura. Então, isso é uma coisa que a gente avalia no consultório e a gente diferencia. Infelizmente, a função do seu programa é trazer esse conhecimento e a gente tem muito colega que não faz o que tem que fazer dentro do consultório. E assim, acaba indicando coisas que não têm uma comprovação científica, né? E aí hoje tem muito divulgado na mídia uma orientação para as mães medirem esse pênis em casa e usar hormônio. Exatamente isso. Então, uma das nossas missões é falar, não dê hormônio para o seu filho de testosterona, eles estão usando testosterona em criança. Mentira. Juro. Para desenvolvimento peniano. Num pênis que não precisa. E não é a testosterona que desenvolve o pênis, é? A testosterona vai desenvolver o pênis. Tanto é que, isso aqui é uma outra coisa muito importante. Se a gente pega uma tabela de desenvolvimento, igual quando é criancinha, pequenininho, você leva no pediatra, o pediatra vê o tamanho da cabeça, pesa, existe uma tabela de crescimento peniano, pra gente fazer essa avaliação. O pênis, ele só cresce sob o estímulo da testosterona. Então, ele só vai crescer em 2 momentos. Uma mini puberdade com 1 ano de idade. E depois com 12, 13 anos de idade. Nesse hiato, nesse intervalo, ele fica silenciado. Ele desenvolve muito pouco. E aí os pais falam assim pra mim, doutora, mas o meu filho de 7 anos tem quase o mesmo tamanho do meu filho de 3 anos. É isso mesmo que é para acontecer. Tá certo. Porque ele não tá sob o efeito da testosterona. Então, quando eu mostro, antes de medir, eu tenho essa conversa com os pais, e olha, eu mostro a tabela e falo, tá vendo isso aqui? E a gente tem um período de 3 anos até 7 anos de idade, o pênis ele não cresce nem 1 centímetro completo. Caramba. Então, isso é muito importante da gente falar. Não dê hormônio para o seu filho, porque hoje tá assim, um boom de estética, e eu quero que... E o homem, ele é muito centrado no pênis, no falo. Então, eu falo, não faz isso com o seu filho, porque quando tiver indicação, a gente vai usar. Mas quando eu uso uma testosterona numa criança que não tem indicação, o pênis vai se desenvolver, mas ele só vai acelerar o que ele já cresceria. Então, isso é um fato. Mas eu deixo o seu filho baixinho, porque eu fecho a placa de crescimento antes, e aumento o risco de infertilidade na vida adulta. Irreversivelmente falando. Além do risco cardiovascular.
Só que quem fala do uso da testosterona não fala das complicações, não fala do impacto. Então, quando eu trago isso no consultório, eu hoje ainda faço parte do Departamento de Urologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Urologia, tanto nacional quanto regional, e a gente fez notificações, a gente fez um trabalho agora no Congresso, no CBU, no Congresso Brasileiro de Urologia, e a gente mostrou isso, que a percepção da família é completamente diferente da realidade. A gente fez essa medida, mãe mede, e eu vou medir, e eu vou mostrar para a senhora como é que mede. Então, um apelo assim, se você entende que seu filho precisa de uma avaliação, leve num profissional especialista nisso. No endocrinologista pediátrico, no urologista pediátrico, no seu pediatra de confiança, mas não dê hormônio para o seu filho baseado no que você viu no Instagram. Existe alguma indicação ou não há nenhuma indicação para testosterona para criança nesse período de idade? Porque a gente já ouviu, né, eu particularmente, deveria ter dado o hormônio que eu nem sei, de crescimento. E que hormônio é esse? E com relação a essa questão do pênis, se é definitivamente o micropênis. A gente usa testosterona em alguns momentos. Antigamente a gente usava no intuito de terminar de descer o testículo naquela condição que você falou no início do programa, que é a criptorquidia. Hoje isso já caiu por terra, a gente não faz mais uso nem de HCG nem de testosterona. A gente pode usar testosterona numa outra condição peniana, que é a hipospádia, que é quando o canal do xixi, que é para sair aqui na pontinha, sai no meio do corpo do pênis. O canal do xixi não terminou de subir até a pontinha. Às vezes, em condições de pré-operatório, para melhorar essa placa que eu vou operar, eu uso um ciclo de testosterona antes da cirurgia. E o micropênis, que é um déficit de testosterona e de conversão da testosterona, mas é extremamente raro. Eu tenho 15 anos de formada. Eu nunca prescrevi testosterona para o micropênis, porque eram todos pênis embutidos. Todos pênis gordinhos. Gordinhos. Que vai melhorar, que vai resolver, que vamos tratar. E aí, é o que eu falo com os pais. Você está preocupado com o desenvolvimento peniano, eu entendo a sua preocupação, estou aqui para te ajudar a desmistificar isso. Mas você não está preocupado com a obesidade do seu filho. Você não está preocupado com a qualidade de sono do seu filho. Vamos tentar mudar a ótica. É cultural, Rai. Infelizmente, nós temos tantas coisas maravilhosas no nosso país, mas culturalmente é isso que eu estou aqui imaginando. É incrível, e o homem sofre muito, sim. Porque pelo menos alguma coisa, né, tinha que sobrar para eles sofrerem. Que eu falo que às vezes é até desumano, o cara tem que ter o pinto ereto e tem que ser grande. Sim. E tem que funcionar a hora que se deseja. E aí, desde criança, eu sou mãe de menino e a gente fica olhando mesmo. Sim. Será que o pinto desse menino tá grande? Como se fosse isso que... Eu tenho um colega que fala assim, gente, não é o tamanho da arminha, é como você manipula ela. Ele brinca com isso. Só que aí, Carol, a gente entra num outro problema, que também é um problema que já existe, obviamente, há muito tempo, mas que a gente ganha agora outras proporções, que é a erotização das nossas crianças. Sim. Né? Então, essas crianças, além de serem expostas a este ambiente, hoje a pornografia ela está de fácil acesso. Então, os adolescentes, eles acabam consumindo uma pornografia de uma maneira muito mais precoce. A gente tem inúmeros problemas em relação a isso, psicológicos, sim, queda de libido, queda de qualidade de ereção. Tem adolescente usando tadalafila, usando medicações, né, que não é para usar. Com que objetivo usa-se essa tadalafila? Hoje está na moda por causa das academias, né, para dilatar, eles acreditam que façam uma melhor performance muscular, mas não é verdade. Mas os adolescentes, eles estão tendo acesso à pornografia, e aí eles acham que aquele jogo de câmeras, que aquele cara que está ali performando com a medicação, que às vezes já fez procedimento peniano de engrossamento, é o que Deus deu para ele que é natural. Não é. Existe um jogo de câmera, existe um jogo de luz, existe muita coisa. Então é o que eu falo, quando eles chegam no consultório, eu falo, gente, aquilo não é real. Vamos voltar para o mundo real? Vamos entender que aquilo ali é assim como as mulheres idealizam um corpo, que também não é real. Então, hoje, a gente tem um desafio muito grande quando a gente fala do adolescente. Por isso que o urologista pediátrico, na verdade, por isso que o urologista é tão importante. E não só para os 45 anos para ver a próstata.
uma das missões é trazer essa criança para o consultório muito antes, porque a menina, chega um momento que ela deixa de ir um pediatra e ela vai ao ginecologista. E o menino ficava no limbo. Quem olhava para esse menino? Ninguém. Então, nós, urologistas pediátricos, a gente tem essa missão de, vamos falar sobre infecção sexualmente transmissível? Vamos falar sobre a vacina do HPV? Vamos falar como colocar um preservativo? Que legal. Engraçado, eu estava aqui recordando, porque eu já fui no médico para olhar o pinto do Guilherme. Claro, né? Quem é a mãe que não foi? Inclusive, agora eu entendi, porque eu não sabia que não crescia desse período até ali, média puberdade, os Sim. 12, né? E aí era aquela, né, luta. Tá parado no tempo. Meu pinto pequeno, meu pinto pequeno, meu pinto pequeno, o Guilherme com pinto pequeno, falei, meu Deus do céu, menino com pinto pequeno. Aí até que eu acho que em um momento ele foi no banheiro, gostou do que viu, falou, ai, graças a Deus. Passei, pensei, e medem, né, e ficam nessa história de medir, e assim... E medem errado, né? E não sabem nem como, e por aí vai. E esse YouTube é muito sofrimento para esses adolescentes. Uma pressão psicológica. Sim, e completando o que eu iniciei a falar, eu acredito que eu o levei também por causa de uma ginecomastia ou alguma coisa assim, no endócrino. Sim. Não, nem sabia também, né? E nem tinha urologista pediatra, nem sabia que era urologia também. Gente. E o endócrino é um excelente parceiro nosso, a gente realmente caminha de mão dadas nessa missão de não dar hormônio quando não precisa. E é isso. E às vezes a criança, às vezes fala assim, eu vim ver o pênis, mas eu vou examinar a criança, tem aquela circunferência abdominal aumentada, é uma criança gordinha, e vai ter mama. E vai ter ginecomastia. Porque o pouco de hormônio que ele tem está sendo convertido num hormônio feminino por conta da gordura abdominal. Então, essa criança obesa, gordinha, com nível de obesidade, é muito sério. Muito sério. Porque, inclusive, pode aumenta que é a gestrinona, o que porque, aumenta? Na verdade, a testosterona, ela deixa de estar na sua forma ativa. Na gordura abdominal, ela é convertida em hormônios inativos e aumenta a taxa dos hormônios femininos no menino que não era para estar aumentando. Então, eles podem desenvolver um pouquinho de mama. E tudo isso em virtude do excesso de peso. Então, é muito mais preocupante o que eu falo para os pais. Vamos olhar para o peso. E não é estético. Não estou falando aqui se é bonito ou se é feio. Não é isso. É saúde. Vamos olhar para a saúde do seu filho. Então, assim, vamos colocar ele para correr, para fazer uma atividade física, para se alimentar melhor. Cuidado com o produto que a gente usa dentro da nossa casa. Hoje a gente tem muitos produtos que têm disruptor endócrino. Então, que são substâncias que não vão permitir que os hormônios funcionem como deveriam, podem induzir uma puberdade precoce. Então, tudo isso hoje é foco de atenção. Quais são esses, doutora? Tem vários disruptores endócrinos. Então, assim, a gente tem alguns perfosfolatos, a gente tem alguns componentes que estão em plástico de garrafa, que estão em fragrâncias, que estão em perfumes, parfum, que tem no produto. O produto é lindo, tem ali a carinha de uma criança, mas é cheio de disruptores. Então, hoje a gente tem uma lista extensa. A Anvisa não consegue fazer esse controle da maneira tão adequada, nem a Anvisa, nem outros órgãos internacionais conseguem fazer esse controle. Então, o menino acha bonito usar o perfume do pai, a menina acha legal usar o esmalte, a maquiagem da mãe. Não pode. Não pode. Tem produtos específicos para criança. Tem um produto específico, desodorante específico para aquele adolescente que já está fazendo um odor. Ele não pode usar o desodorante do pai. Ele não é feito para isso. Ele tem indutores que não vão ser tão legais assim. Gente, estou chocada hoje aqui, com tanta informação. E aí, o menino tá com CC, vamos colocar o do pai, porque esse funciona para o adulto, para esse adolescente, e o adolescente vai ser fedorentinho mesmo. Tem opções saudáveis, opções seguras, o dermatologista está aí para ajudar nessas escolhas, o endocrinologista está aí para ajudar nessas escolhas, saudáveis, às vezes até mais naturais, e sem esse risco, porque hoje, assim, a gente também não dá para ver numa bolha. Os microplásticos da água, da garrafinha. Mas a gente tem que beber água, gente. Né? Como é que vai fazer? Então, assim, tem coisas que a gente já não consegue dissociar. Mas aquilo que eu consigo... Que dá? Então, assim, esses dias a menininha estava usando o batom da mãe e a mãe achando a coisa mais linda, passando blush. Não é legal em vários aspectos. Assim, você está adultizando uma criança que é criança, você está usando um produto que não é adequado para a faixa etária dela. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Doutora, então, em virtude dessas coisas também, as meninas hoje estão menstruando cada vez mais cedo? Sim.
Então, é uma cascata, né? Até me perdi, vou ter que ler a pergunta agora. Quando é o momento certo de investigar e tratar o xixi na cama e como funciona esse processo? A gente já tinha saído daqui, né? Não. É o último, depois de falar da urologia Que a gente foi percorrendo. pediátrica, e aí foi para o pênis, aí tudo acaba no pênis, começa no pênis, a confusão do pênis, mas a partir de que momento que a gente mostrou e falou até agora de quando não é um problema, de quando não é a doença, Isso. Então, e quando é? com 5 anos de idade, eu começo a avaliar. E aí essa criança precisa entender se é só o xixi da noite, que ela está dormindo e está escapando, ou se também tem os sintomas durante o dia. Se essa criança tem constipação, se essa criança faz xixi toda hora, se essa criança não tem a adequação da musculatura da maneira adequada. Então, quando a gente entende o que está acontecendo e essa criança tem sintomas durante o dia, a gente sempre começa o nosso tratamento durante o dia. Então, reajusta a rotina, adequa o horário que essa criança bebe água, porque muitas vezes passa o dia inteiro na escola, não bebe água direito, dá só aquelas bicadinhas na garrafa. Chega à noite, quer consumir água do mundo. Não vai conseguir, ela não vai ter essa maturidade de deixar de filtrar o xixi da noite. Então, ela vai dormir, o rim dela vai continuar funcionando e ela vai ter escape de xixi. Então, orientar o horário que essa criança vai beber água, o horário que essa criança vai jantar, o horário que essa criança vai dormir. E os alimentos, a gente tem alguns grupos alimentares que podem ser irritativos para a bexiga. Então, as frutas cítricas, o chocolate, o café, o energético, o chá, isso pode ser irritativo para essa bexiga, pode estar colaborando com esse xixi. E aí os pilares do tratamento tem a parte comportamental, que é readequar os horários, readequar a alimentação. Tem a fisioterapia, que é um aliado muito potente no tratamento, e algumas medicações quando necessário. Problemas urológicos podem impactar, né, na autoestima, no desenvolvimento dessa criança, como isso acontece, e na sequência, se você puder já também nos trazer quais são as práticas que esses pais têm que estar atentos e têm que ter para evitar, né, problemas do trato urinário. Então, medidas, primeiro, né, pode ter impacto, então o xixi na cama ele vai ter impacto na família e nessa criança, então é um dos aspectos que vai ter. Em vários momentos eu preciso ter ali como pilar do tratamento a psicóloga, né, a psicologia ajudando a gente para guiar essa criança, porque muitas crianças não falam, têm vergonha, só a mãe sabe, só os pais sabem, às vezes nem o irmão sabe que essa criança ainda usa fralda à noite. Então, sim, é muito importante. A criança que tem infecção urinária de repetição, que sente dor de repetição, também é muito importante a gente ter o psicólogo ali como aliado. E o que eu falo para os pais é o que a gente precisa fazer em casa? Eu sempre brinco que é o básico bem feito. Então, beber água ao longo do dia, restringir um pouco do líquido no período da noite, sentar adequadamente para fazer xixi. A gente, culturalmente, o menino faz xixi em pé, mas o ideal é que todos eles aprendessem a fazer xixi sentado. Então, evitar que essa criança segure o xixi por muito tempo, percebeu que essa criança, o menino está pegando no pintinho, a menina está cruzando a perninha, está ficando muito tempo agachada, pede para parar a brincadeira, pede para ir ao banheiro, porque ele está segurando o xixi, isso vai influenciar lá na frente. Fazer xixi antes de dormir, fazer xixi na hora que acorda, porque tem criança que acorda e vai viver a vida, Carol. Não faz xixi, não para ir ao banheiro. Então, todas essas medidas que parecem simples têm um grande impacto no trato urinário. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de futuro. Hoje você já é referência, né? E você menciona que quer ser referência, né, nesse futuro próximo, ou seja, continuar sendo. O que você tem feito, efetivamente, para galgar esse caminho de continuar? Eu acho que fortalecer o consultório é um grande pilar, né? Porque é no consultório que eu atendo os pacientes, é no consultório que eu consigo ajudar e tratar as famílias. Um outro pilar é estar cada vez mais presente e com autoridade na rede social, porque eu acho que de lá sai muita informação boa, de lá que eu consigo romper algumas bolhas. Sim. E um próximo projeto que a gente vai fazer gravação agora, já daqui a 2 semanas, é um curso de urologia pediátrica para pediatras, ou para aqueles que atendem criança. Então, médico de saúde da família, herbiatras, para a gente ajudar a capacitar. Hoje, as residências são excelentes, mas são muitos tópicos que precisam ser estudados ao longo daquele período, e é um período curto, se a gente parar para pensar. Então, o intuito do curso de urologista pediátrica para pediatras é capacitar ainda mais esses colegas que estão atendendo, porque
tem muito paciente que não vai conseguir chegar até mim, ou pelo menos não tão rapidamente. Então, para que essa criança, e o objetivo é a criança, né? Para que essa criança seja cada vez melhor tratada e as famílias cada vez mais acolhidas. Então, o motivo de criar o curso é para multiplicar esses profissionais que têm ali um primeiro atendimento com essa criança, né? Caso eles não consigam, até pelo número que é reduzido de pediatras urológicos, né? Uhum. E, além disso, tem algum outro motivo, né, que esses médicos precisam tanto ser treinados? Eu acho que sim, que eu acho que, mais uma vez, o intuito final é a criança, é dar o melhor atendimento que a criança merece, porque dali vai repercutir no resto da vida dela. Maravilha. Para ajudar os pais, né, que estão assistindo aqui o nosso podcast, quais os critérios eles deveriam considerar ao escolher um especialista que vai cuidar desse trato urinário do filho? Como eu escolho? Levando em consideração que já tem pouquíssimos, o que fazer se não encontrar, se não achar esse uropediatra, onde eu vou? Então, eu acho que hoje a internet é maravilhosa por causa disso. Ela consegue aproximar as pessoas, mas independente da especialidade, certifique que aquele profissional é um profissional com capacitação, com especialização. Hoje é muito fácil fazer esse tipo de consulta. O próprio CFM, você consegue pesquisar se esse médico realmente é especialista naquele que ele diz que é, né? Então, eu acho que esse é um excelente recurso. E eu brinco que é stalkear mesmo, investigue, consuma o conteúdo que esse médico produz, que esse médico fala. Esse médico está presente em congresso, esse médico está falando sobre isso na rede social, tem depoimento de paciente, eu acho que tudo isso é maneira de você validar. O seu filho é o seu bem mais precioso, ele é o pilar da sua casa, ele é o centro ali do seu mundo, de uma maneira positiva, não de uma maneira patológica, mas procurar um bom profissional para ele é primordial, você vai estar zelando pela saúde do seu filho. E, olha só, aqui no YouTube, onde estão as nossas entrevistas, tem um vídeo onde eu gravei um manifesto, ou seja, o porquê que o consultório aberto existe, qual é o propósito dele. Tem um compilado de falsos médicos que estavam atuando na medicina, porque como a internet ela é muito boa, mas a bio aceita qualquer coisa, e colocou um jaleco branco, você está acreditando que esse profissional está apto a atender. E tinha em Manaus, no início do ano, uma cardiologista atendendo adolescentes. Nunca entrou e nunca fez uma faculdade de medicina. Então, como eu tenho certeza que esse em muitos lugares, é importante que vocês compreendam que, sim, tem doido e aproveitador para tudo. Mas eu falo que todo dia sai de casa um trouxa, né, e um esperto. Eles só precisam se encontrar para dar negócio. Que você não seja nenhum deles. Né? A gente tem informação. Informação é poder. Procura, pergunta. Mas como que eu vou perguntar para um médico? Eles não são deuses, só são médicos. E assim, eu acho que a gente tem que mudar, pensar em mudar o formato do consultório de cada um numa mesa, porque a gente está do mesmo lado. Exato. Então não faz sentido cada um estar numa ponta da mesa, né? Então... Temos que inovar. Inovação não tem a ver com tecnologia ou com algo novo. É talvez voltar e entender que é um profissional que tem. Somos nós que vamos educar essa nova geração, ou talvez a antiga, a tratar melhor as pessoas, a explicar uma receita. Por que eu tenho que tomar esse remédio? Qual é a diferença entre antibiótico e anti-inflamatório? E por que eu tenho que... Sem nem olhar na minha cara? Não! Mas essa responsabilidade é sua. É não aceitar. Não aceite isso. Não aceite. Sim. Doutora, a gente já está indo para a última pergunta. Foi maravilhoso. Nossa, foi um presente. Como eu trouxe, você vai voltar muitas vezes. Para mim. E antes, né, do quadro Na Ponta da Língua, que são respostas rápidas, em uma palavra ou uma frase, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ali para ir no olhinho desse pai ou dessa mãe que... Eu já ri do meu irmão que fazia xixi na cama. Eu não fazia xixi na cama.
E eu andei muito rápido. E é muito chato a comparação com os irmãos, né? Tipo assim, o que anda mais rápido, o que para de fazer xixi mais rápido. É muito triste isso acontecer. Então, né, ter esse olhar para esses pais, porque é muito sério o que pode acontecer, né? Não só a questão da incontinência, talvez com tudo isso que você trouxe, são essas crianças ou esses adolescentes que vão virar adultos que têm problemas sexuais, que têm problemas de... como é que chama, gente? Quando o homem não consegue... Ereção, né? Não só de ereção, mas também disfunção de... sexual, né? Inúmeras disfunções que podem ter se iniciado e muito provavelmente nessa criança que fez xixi na cama e foi exposta. Por favor. Então, eu sou mãe, eu também, né, compartilho esse outro lado com vocês, da falta de tempo, do cansaço e de querer o melhor para o nosso filho. Então, se eu puder deixar um recado para vocês escute seu filho e sua filha. O corpo dá muitos sinais. E aí, precisando de um médico, de urologista, para entender a saúde urológica do seu filho, eu estou à disposição para cuidar de vocês. Mas, se não for comigo, que seja um profissional capacitado, porque, mais uma vez, o seu filho é um dos pilares da casa e a nossa responsabilidade de cuidar dele. Vamos? Vamos. Xixi na cama é? Imaturidade. Vai passar. O maior mito que você enfrenta no consultório? O pênis do meu filho não está crescendo do jeito que deveria. Desenvolvimento peniano? Vai chegar, tem o seu tempo adequado, não precisa de reposição com uma indicação da internet. A fase mais decisiva na infância? Essa é desafiadora, Carol. Eu acho que é o desfraude, porque dele muita coisa se desdobra. Você é rápida. O que todo pai deveria saber? Que seu filho merece uma atenção agora e não só nos 45 anos de idade para cuidar da próstata. Uau. Um erro comum ao lidar com a enurese? Punição. Seu maior compromisso como urologista pediátrica? Ajudar as famílias e orientar o caminho certo a seguir. A infância para você é? Tudo. E é. E passa muito rápido. E é lá que estão os problemas que eu estou vivendo hoje, na verdade, as consequências, né, do que estou vivendo. O caso que mais te emociona tratar? Nossa, são muitos, mas eu acho que é a criança voltar a confiar nela mesma quando ela acredita no processo de parar de fazer xixi na cama. O futuro da urologia pediátrica é? Profissionais bem capacitados e que não indicam procedimentos pensando só em retorno financeiro. Fala mais alto. Mais alto. Grita, né? Por favor. Eu acho que a gente tem que se capacitar, profissionais qualificados e que não acreditam só no retorno financeiro. Desafiador. Mas estamos aqui, né, para isso, e os profissionais que vêm aqui, eles vêm por indicação de outros profissionais que estiveram aqui. Nós fazemos a pesquisa no CRM, nos conselhos dos profissionais que estão aqui, e esse trabalho precisa ser continuado, né? E divulguem. Eu falo sempre, é muito fácil contaminar as coisas, mas contagie com conteúdo como esse. E como sempre, eu deixo aqui na descrição como encontrá-la, onde encontrá-la, vá até a rede social e, de verdade, foi um prazer. Que bom te ouvir, sensacional. O prazer foi todo meu. Mais uma vez, agradeço essa oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre aquilo que eu amo fazer, que é cuidar das crianças e tentando orientar os pais a não caírem em cilada. A gente vai conseguir, Vamos. ou pelo menos vamos fazer tudo que podemos para... O que podemos para fazer isso, né? Talvez a gente não consiga parar, mas o importante é a intenção e se uma vida foi impactada, Já valeu a pena. já valeu a pena, Sim. né? E para você, até o próximo Consultório Aberto.